Glória a Deus. Quais são, na sua opinião, algumas características de alguém bom para casar? Bom para casar, um bom partido. Na sua opinião de pai, de mãe, de jovem. Pode citar aí alguma característica de alguém que, na sua opinião, é bom para casar. É bom a gente estar falando sobre esse assunto agora, né, irmã Ana? Já vai, né, fortalecendo algo. Vamos lá, quero ouvir. Participação, irmão Carlos. Responsabilidade, temor ao Senhor, fidelidade a quem, irmão? A sua esposa, muito bem. Sentimento de proteção. Olha. Quem mais? Põe para fora aí, que você está na sua mente. Ninguém falou de ser bonito ou bonita aí. Ninguém liga para isso, né? Hoje em dia. Quem mais? Quem mais? Ter dinheiro, mano? É? Ela fez assim? Foi, Alana? Você falou? Você fez assim? Caráter, né? Ah. Agora eu entendi porque casou com Daniel, né? Porque se fosse dinheiro eu não entenderia. Caráter, tá certo. O que mais? Ser presente. Ixi, já foi uma indireta aí, viu? Ser presente. Muito bem. Hoje eu quero falar, irmão, sobre uma característica que muitas vezes ela não é lembrada quando está se apegando a alguém. Mas ela deveria ser. Ela sempre deveria ser notada por todos aqueles que estão se aproximando uns dos outros. Uma característica essencial à luz da palavra de Deus, que não pode faltar em um bom partido. Que característica é essa? Ela se encontra lá em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20, nós iremos ler e começar a meditar no verso de número 12. Nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos e na escola dominical a gente vai com calma, bem lentamente, até porque os irmãos participam com perguntas, com comentários, com experiências de vida, e isso é muito maravilhoso, né, para o nosso crescimento espiritual. Então hoje nós iremos ler Êxodo capítulo 20, verso de número 12, o qual diz assim, se todos tiverem encontrado, Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez? Um irmão voluntário, uma irmã voluntária, para nos dirigir a palavra em oração. Fica de pé. Só um, não precisa brigar não. Mas verá. Glória a Deus. Irmão, enquanto você está orando, eu gostaria que nas suas orações colocasse o nome da minha sobrinha. Eu fui agora para o interior, no resto de passado aí, e ela necessitava muito de uma cirurgia. Só que ela tinha ido até o médico, e o médico disse que a cirurgia dela era complicada, e não poderia fazer ali, naquelas regiões ali de Itapoca. Ela tem que ser transferida aqui para Fortaleza. E ela está um pouco apreensiva, né? Porque na hora não faz essa cirurgia, é um problema que sempre, né? No útero dela, tem um mioma, não sei lá assim. E certamente mesmo ela está muito debilitada com essa cirurgia. Ela já não quer mais, como se diz, né? Trabalho já muito devagarzinho, já na intenção, achando que não vai mais para essa cirurgia. E os irmãos possam colocar ela nas orações dos irmãos. O nome dela é Rúbia. Rúbia é o nome dela. Amém.
E a gente vai orar por ela e pela família. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor Jesus, esta oração, Senhor Deus, intercessando, meu Deus, pela a minha sobrinha Ruby, meu Pai, que ela necessita muito dessa cirurgia, meu Deus. Ela já foi aos médicos, meu Deus, mas ela disse, os médicos não puderam fazer cirurgia lá. Examinaram ela, Senhor Deus, mas essa cirurgia tem que vir aqui em Fortaleza. Deus amado, seja com ela, com a família dela, Senhor Deus. Também, meu Deus, seja com aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão ao redor dela, meu Pai. Amém. Consolando ela, confortando e dizendo para ela que tudo vai dar certo. Amém. Deus maravilhoso, Pai amado, Pai querido, também nesse momento eu te peço, Senhor Deus, pela minha família também, Jesus, que não se converterá ainda aqui, Senhor Deus. Amém, Deus. Mas eu coloco ele nas minhas orações, Senhor Deus, meu Pai. Também, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, por cada família que está aqui hoje nesta igreja, meu Deus, Amém. que venha cada vez mais, Senhor Deus, ser mais objetivo, mais de oração, Amém. mais de comunhão uns com os outros, Pai. Amém. Tudo que vem acontecer conosco, nós não vamos se abalar, porque o Senhor sempre está presente conosco, Pai. Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. No último domingo, irmãos, nós terminamos de estudar sobre o 4º mandamento, que é o mandamento que diz para guardar o dia de sábado. E hoje nós vamos começar a meditar no 5º mandamento. Mandamento esse no qual Deus ordena que os filhos honrem os seus pais. É isso que o 5º mandamento nos manda, que os filhos honrem os seus pais. E existe muita coisa importante para a gente entender em relação a isso. Como, por exemplo, como os filhos podem honrar seus pais, por que os filhos devem honrar os seus pais, que é para o próprio bem deles. Porém, hoje, eu não queria me deter na questão de como os filhos podem honrar os seus pais, de que maneiras, e nem que motivos nós temos para isso. Porém, hoje eu quero falar um pouco sobre o lugar de honra que esse mandamento tem na Bíblia. O lugar de honra que o respeito dos filhos para com seus pais possuem nas Escrituras Sagradas. A gente vai ver um pouco sobre isso, começando aqui por esse texto. Aqui mesmo a gente pode ver que o respeito dos filhos aos pais tem um lugar de honra, tem uma importância muito grande. E por que eu estou dizendo isso? Nós vamos entender isso, irmãos, quando nós percebermos, ou quando nós lembrarmos, porque eu creio que alguns aqui já sabem, que os 10 mandamentos normalmente são divididos em 2 partes. Quais são essas 2 partes? Pelas quais os 10 mandamentos são divididos? Muito bem. Os 10 mandamentos normalmente são divididos em 2 partes que também são chamadas de 2 tábuas. 2 tábuas da lei. E são essas, primeiro, os mandamentos voltados à nossa responsabilidade para com Deus, que são os mandamentos 1, 2, 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o dia de sábado. Esses são considerados a primeira parte, a primeira metade ou a primeira tábua. E depois dela nós temos uma segunda parte que é chamada de segunda tábua, que compõe os mandamentos relacionados à nossa responsabilidade para com o próximo. Então olha que interessante, só isso, irmãos, só isso aqui, só o fato dos 10 mandamentos terem ordens relacionadas a nosso dever para com o próximo, já mostra que nós não temos responsabilidades apenas e tão somente para com Deus. Nós também temos deveres, nós também temos responsabilidades para com o nosso próximo. Inclusive, o número ou a quantidade de mandamentos relacionados ao próximo é até maior do que a quantidade de mandamentos relacionados a Deus. Porque os relacionados a Deus são 4.
Mas os relacionados ao próximo são 6. E isso é impressionante quando vem do próprio Deus. Porque Deus poderia muito bem fazer exigências apenas em relação a Ele, né? Os 10 mandamentos poderiam ser os 4 mandamentos só. Por que são 10? Porque nós não temos responsabilidades, nós não temos deveres apenas para com o Senhor. Nós também temos responsabilidades e deveres para com o nosso próximo. Então isso, na minha visão, é muito impressionante, quando vem da parte do próprio Senhor. Deus se importa com a maneira como eu trato o meu próximo. Deus se importa com o tratamento que eu dou aos meus semelhantes. Se Ele não se importasse, Ele não teria dado mandamentos sobre isso. Mas Ele deu, Ele colocou. Então Deus se importa muito com a forma como eu trato o meu irmão, como o meu irmão me trata. Isso vale muito para o nosso Deus. Isso é muito impressionante, como eu digo, porém mais impressionante ainda é com qual ordem a segunda tábua da lei começa. Isso para mim foi demais. Com qual ordem a parte das minhas responsabilidades para com o meu próximo começa? Qual é o primeiro mandamento da segunda tábua? Qual é? Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento da segunda parte dos 10 mandamentos. E como eu disse, nós vamos ver um pouco sobre como isso pode ser feito e por que isso deve ser feito. Mas hoje eu queria enfatizar isso. O lugar desse mandamento nos 10 mandamentos. E por que isso é impressionante, pastor? Olha quais são as outras ordens da segunda tábua da lei e olha onde elas se encontram. Quais são as outras ordens e onde elas se encontram? Quais são as outras ordens? Além dessa. Depois dessa tem: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Essas são as outras ordens. E a pergunta que eu faço é: elas vêm onde? Antes do respeito aos pais ou depois do respeito aos pais? Elas vêm depois. Elas são colocadas após a honra aos pais. Talvez, se eu fosse o redator dos 10 mandamentos, eu teria colocado a ordem de não matarás primeiro. Porque a vida, ela é essencial, né? A vida, ela é uma prioridade. Aí talvez o Tiago teria colocado primeiro: não matarás, não furtarás, não roubarás. Aí, honra teu pai e tua mãe. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás e honra teu pai e tua mãe. Talvez a nossa sociedade colocaria esse mandamento no final. E olhe lá, talvez algumas pessoas nem colocariam essa ordem na Bíblia, nos 10 mandamentos. Mas será que faz sentido? Faz sentido isso? O mandamento de honrar os pais vir antes da ordem para não matar. Você acha que isso faz sentido? Você acha que isso tem uma lógica? E eu creio que tem. E eu vou já dizer por quê. Existe uma lógica muito grande nessa ordem de mandamentos, porque eu creio que tem uma ordem de importância aqui. Eu acredito que existe uma ordem de importância. Tanto é que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E aí vai se desenvolvendo a partir daquilo. E eu creio que existe uma ordem muito importante aqui. E nós vamos já entender por quê. Talvez você já saiba, né? Talvez você já entendeu também. O fato é que o tratamento que alguém dá aos pais é algo muito sério. Aqui nos 10 mandamentos é algo essencial. Por isso é colocado em primeiro lugar. É isso que eu quero enfatizar na manhã deste dia.
o lugar de honra que esse mandamento tem em toda a Bíblia. E não apenas aqui. Olha comigo no capítulo seguinte. Vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Capítulo 21, verso de número 15. Êxodo capítulo 21, verso 15. Lembra que na antiga aliança havia pena de morte, né? Era algo ordenado na lei. E não era só para homicídio, não. Era para alguns outros pecados também. E aqui nós encontramos um deles. Êxodo 21 e 15 diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Está assim também na Bíblia de vocês? Exatamente assim. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Interessante que o texto não diz: quem matar seu pai ou sua mãe será morto. Não precisava matar o pai para ser morto, bastava ferir. Só que agredir, ótimo, melhor ainda, ainda mais claro, agredir. Quem agredir seu pai ou sua mãe será morto. Então a questão aqui é apenas ferir o pai ou a mãe. Só ferir, só agredir, só maltratar, só prejudicar, já fazia esse filho punível de morte. Ele era punido com a própria morte. O detalhe que eu acho interessante é que o só ferir alguém não era punível com a morte. Olha aí o verso 18 e o verso 19. Alguém lê para mim. Ainda em Êxodo 21, 18 e 19. Se ele tornar... Opa, peraí o vento. O vento sopra onde quer, né? 21, 19. 18 e 19. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e a andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. O texto é claro, né? Duas pessoas brigam, um fere o outro, só que essa ferida ela não causa a morte de alguém. Causa ele ficar prostrado por algum tempo, mas aí ele se levanta. Se isso acontecer, quem causou o ferimento não será morto. Ele vai pagar, ele vai indenizar, porque essa era uma das punições mais comuns em Israel, era pagar, não era ficar preso, porque o preso ele não paga nada, né? Então ele pagava a indenização, os custos, né? Com o plano de saúde, com os remédios, e aí ele não morria. Então só o fato de ferir alguém não causava a morte para essa pessoa, a não ser que havia um caso em que o só ferir causava a morte de quem feriu. Qual era o caso? Se ele ferisse os seus pais. Ah, fulano de tal feriu alguém. Feriu quem? O vizinho dele. Vamos ver se o vizinho vai morrer. O vizinho não morreu. Então eu mando ele pagar o tratamento. Aí ele feriu o pai dele. Ele feriu a mãe dele. Ah, então agora não tem mais chance. Feriu o pai, feriu a mãe, deve ser morto. Era a pena de morte para essa pessoa. Já pensou se isso estivesse valendo ainda hoje, hein? Pais, filhos que agridem os seus pais, né? Filhos que muitas vezes batem nos pais, batem no rosto dos pais. Imagina se essa lei ainda valesse nos dias de hoje, hein? Quantos filhos já não teriam partido dessa para uma pior, né? Haverá. Pastor, eu vejo aqui que muitas vezes as pessoas fazem as perguntas e aí a gente diz assim, porque só é no Velho Testamento que acontece isso, né? Que era olho por olho, dente por dente, né? Sim. Mas aqui eu vejo também que o próprio Jesus, ele afirma
Lá em Mateus 15:4, olha o que ele diz. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Eita. Né? Quem foi que falou isso aí? O próprio Jesus, né? Ele afirma isso aí, dando para o povo. E certamente, pastor, muitas vezes a gente lê o Velho Testamento e as pessoas dizem, não, mas o Velho Testamento já passou, né? Já passou e tudo, mas o próprio Jesus aqui ele afirma, né? Que seria punido de morte as pessoas que maldiçoar o pai ou a mãe, né? Com certeza não. não. É nem só ferir, eu acho que pessoas que amaldiçoar um pai já está mais do que batendo, né? Já é uma coisa terrível, né? É. O que eu ia dizer? Esqueci. Mas é verdade. Em relação a isso, é verdade. Inclusive, olha o verso de número 17. Não precisava nem agredir, não. O versículo 17. Êxodo 21:17. Mas é o mesmo Mateus, né? Não, Êxodo. Diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Precisava nem agredir, não. Era só abrir a boca no momento de raiva e lançar maldição sobre o pai ou a mãe, que se tivesse testemunha, já era. Já era. Saía da vida, era morto mesmo. Irmãos, olha o respeito que se deveria e que se deve ter para com os pais. Bastava amaldiçoar alguém. Pois não. Pastor, também tem um versículo que diz na Bíblia: honra teu pai e tua mãe, e Deus prolongará seus dias de vida. Não tem esse versículo? É o que a gente está estudando, não é não, Helena? Não, eu sei, porque... É repetido lá no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo. Mas é esse aqui: honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente vai ver essa parte do versículo depois, Helena. Hoje eu quero só mostrar o quão importante é esse mandamento, né? Muito bem. Suiane ia falar? Cadê o microfone? Posso falar sobre o microfone? Não. Porque eu estou gripada, Thiago. As irmãs vão falar. Ah, é, né? Eu falo no meu. Vai, eu vou repetindo. Tá bom, depois eu resumo aqui para quem estiver assistindo em casa, né? Tá adiantando o meu final, Suiane, aqui. Verdade. Verdade. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aham. Pela influência hereditária, né? É.
Para que essa ênfase no casar? Sim, sim. É verdade. E aí a gente percebe que muitas vezes, irmãos, o que impede os pais de disciplinarem os filhos, às vezes é a culpa que alguns sentem. Você vê isso na vida de Davi. Por que Davi não disciplinou o seu filho quando ele abusou da própria irmã? Quando ele cometeu imoralidade com a própria irmã, Aminon e Tamar? Porque talvez Davi lembrava das coisas erradas que ele tinha feito, dos pecados que ele tinha cometido. Então a culpa de Davi, que talvez ele sentia, era tão grande, que talvez ele pensou, eu não tenho nem moral para disciplinar os meus filhos pelo que eu fiz. Mas aí ele se engana, porque ele pediu perdão a Deus, ele foi tratado, e ele poderia mostrar o exemplo, olha meu filho, eu fiz e eu sofri, eu não quero que você sofra também não. Só que Davi ele se cala, e por causa disso tragédias ainda maiores acontecem. Então nós não podemos permitir que a culpa nos impeça de fazer o que deve ser feito e de dizer o que deve ser dito para quem nós amamos, né? Mas parece que esse é o caso aí dessa mãe, que maltratou a mãe a vida inteira e agora está permitindo que a filha a maltrate. Mesmo que a filha não tivesse visto, Suiane, aí Deus ainda poderia permitir para que ela colhesse aquilo que ela plantou. Porque tem uma lei que ela funciona muito, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. É a lei daquilo que nós plantamos, nós colhemos. E ela é uma lei muito eficaz, né? Ela acontece muito nos nossos dias. Se não for a misericórdia de Deus, ela vai acontecer 100%. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente tem que experimentar para poder saber, né? Dói. É verdade. Existem coisas, os jovens só vão lembrar disso quando casarem e tiverem filhos. Mas existem coisas que a gente só sabe quando a gente se torna pai. Tem coisas que a gente, parece que a fita rebobina e a gente volta lá no passado, no que o nosso pai dizia, no que a nossa mãe dizia, a gente achava que era besteira. Hoje a gente entende, é verdade mesmo, viu? Hoje a gente entende, né? E sofre algumas coisas que a gente causou na vida dos outros também. Então aqui em Êxodo 21, verso 17, o princípio é o mesmo. Inclusive eu não lembro, não sei se alguém vai lembrar, eu até procurei um versículo dizendo que quem amaldiçoar o seu próximo será morto. Eu procurei, sinceramente eu não achei. Não existe nenhum versículo, a não ser que você ache e me diga agora. E aí eu vou agradecer você. Mas eu procurei e eu não achei nenhum versículo dizendo quem amaldiçoar o seu próximo será morto. Mas tem um versículo dizendo quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Que importância tem os pais? Que importância Deus está dando aos pais? Uma importância grandiosa, importância muito grande. E aí, em outros versículos, também diz isso. Olha lá em Levítico, capítulo 20, verso 9. Pula lá para Levítico, capítulo 20, verso 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Quando diz o seu sangue cairá sobre ele, provavelmente está falando do apedrejamento. É onde o sangue caía sobre a própria vítima. Já em Deuteronômio 27, 16, chama de maldito aquele que desprezar os pais. Palavra forte, né? Maldito. Lá diz assim, Deuteronômio 27, 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém, que assim seja. O povo tinha que concordar com a maldição que aquela pessoa estava tendo sobre ele. Algumas Bíblias trazem desonrar. Maldito aquele que desonrar
o seu pai ou a sua mãe. Forte, né? Maldito. E Provérbios 20 e 21 volta a fazer medo em quem amaldiçoa. Provérbios 20 e 20 diz: a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Apagar a lâmpada significa bater as botas, né? Partir, morrer. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada, ou seja, morrerá nas mais densas trevas. É muito forte isso aqui, igreja. É muito forte que Deus está falando sobre a importância de honrar aos pais. Então, quantas advertências sobre a forma correta dos filhos tratarem os seus pais, nós vemos na Bíblia, não é? E é por isso que uma das conversões que a Bíblia cita, e que eu acho mais interessante, é a conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos pais. Conversão, pastor, é conversão, reconciliação dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. A gente encontra isso lá em Malaquias, abre lá comigo. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Aí é uma profecia sobre João Batista, o precursor do Messias, do Salvador. Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, não literalmente, né, mas no mesmo espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu não sei vocês, mas eu acho estranho a Bíblia falar sobre conversão assim, né? Sobre pais se converter aos filhos. Porque a gente sempre está acostumado a ouvir falar sobre conversão a Deus, né? Alguém que se converte a Deus. Mas aqui está falando de um voltar-se. Alguém que estava contra, que estava distante, mas ele se volta para uma direção. Então, pais que estavam virados contra os filhos, agora se voltam para os filhos. Filhos que estavam virados contra os pais e agora se voltam para os pais. Essa é uma das conversões das quais a Bíblia fala, e ele diz que ela tem que acontecer para que Deus não fira a terra com maldição. Então, é algo estranho, mas como é algo necessário, inclusive no meio cristão. Quantos pais se encontram magoados com seus filhos e quantos filhos cristãos se encontram revoltados, muitas vezes, contra os seus pais, indiferentes aos pais, desprezando, respeitando mais os colegas do que aqueles que estão dentro de casa. Quão necessária essa conversão é, em muitos meios, em muitas casas, inclusive de evangélicos, né, de cristãos. Suiane. Sim. Por isso que diz conversão dos pais aos filhos. Sim. É. É. Sim. É uma corrente, né?
Sim. Sim. Inclusive existe mandamento para os pais, né? Lá em Efésios 6:4 diz: e pais, não irriteis os vossos filhos, não os provoqueis a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Existem várias formas dos pais irarem os filhos. Tratar com diferença, tratar um melhor do que o outro, prometer e não cumprir, né? Existem muitas formas pelas quais os pais podem irritar os seus filhos. É claro que existe uma ira que o filho sente por erro dele, mas o pai ou a mãe pode contribuir para isso com o seu comportamento, né? E existem mandamentos em relação a isso. Então, voltar-se para o filho significa isso, ou converter-se ao filho, eu creio que significa isso, você se voltar para ele em amor e ajudar no que você puder para o crescimento dele. Quem nunca ouviu um pai dizendo, por exemplo, em uma situação até de prisão de um filho: eu que não vou lá visitá-lo, né? Eu já ouvi isso. Eu que não quero saber dele. Errou, agora é ele sozinho. Quantos pais já não disseram isso em relação aos seus filhos? Eu conversei com um pai cristão uma vez sobre ele dizer: eu não perdoo meu filho. Eu não perdoo meu filho pelo que ele fez. Então existem erros também dos pais para com os seus filhos. E também dos filhos para com os pais, né? E eu não preciso ir muito longe para isso não. Eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, eu confesso, com tristeza no meu coração, que eu desonrei tanto o meu pai como a minha mãe. A minha mãe, por exemplo, eu não a suportava. Desde criança eu não suportava minha mãe, né? Muitas vezes ela me repreendia, ela brigava comigo, o que eu fazia? Eu não tinha coragem de enfrentá-la, porque eu sabia que eu ia apanhar. Para descarregar a minha raiva, eu pegava um pedaço de papel e eu escrevia um xingamento para ela. Dizia: eu odeio a minha mãe. Minha mãe é... E eu colocava um palavrão mesmo. O que eu fazia? Eu amassava e jogava em cima do guarda-roupa. Criança. Não é? Vamos então para o próximo ponto agora, né? Então eu fazia isso e uma vez eu fui olhar e estava cheio de papéis amassados lá em cima. Eu deixei lá, descarregava minha raiva assim. Teve um dia que ela encontrou e ela leu todas as mensagens. E eu lembro que ela chorou muito, né? Mas eu acho que eu pedi perdão, eu não lembro. Mas a dificuldade continuou, até adolescente. Tá aí, eita Deus. E aí, vou falar bem agora, né? E aí, irmãos, na minha adolescência, dei trabalho para minha mãe, fiz ela chorar muito e não gostava nem de estar perto dela. Não gostava nem de estar presente com ela. Até que Deus foi misericordioso. E quando eu já estava crescido já, morava com ela ainda, mas já tinha passado dos 18, foi que eu entendi a importância da minha mãe na minha vida e eu me converti a ela, né? Eu me voltei para ela e eu me voltei com um amor no qual eu permaneço até os dias de hoje. Meu amor pela minha mãe hoje permanece o mesmo. E eu aproveitei um Dia das Mães. Isso aconteceu em um Dia das Mães, na igreja que eu congregava. E eu escrevi um texto. Nesse texto eu pedi perdão e eu agradeci pela mãe maravilhosa que Deus havia me dado, né? Então, naquele dia, eu me converti à minha mãe. E depois do Everardo, depois foi para com meu pai. Meu pai foi depois. Eu me converti ao meu pai depois, porque eu achava que com a minha mãe era suficiente, bastava, porque eles se divorciaram quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu não convivi com ele. Eu via meu pai no meio da rua de vez em quando, né? E aí não era raiva que eu sentia dele, era indiferença, eu não tinha muito sentimento para com ele. Mas aí Deus mudou também em relação ao meu pai, foi obra de Deus na minha vida, a ponto de eu me apegar com ele mesmo e de estar com ele em muitos momentos. Inclusive, eu tive o privilégio
de ir até o hospital, né, e de ser o último filho a presenciar o meu pai vivo. Era eu que estava lá no hospital presenciando. A última vez que ele ficou consciente, eu conversei com ele, né, e a última vez que ele estava vivo também, eu estava lá. Quando eu cheguei em casa, o hospital ligou dizendo que ele tinha falecido. Então, eu agradeço a Deus muito pelas mensagens que ele mandava para mim, mensagem de 10 minutos no WhatsApp, né? Meu pai, ele se expressava muito bem, então tinha mensagem de 10 minutos, de 12 minutos, mas eu dizia, eu vou ouvir todinha, que eu quero dizer para ele que eu ouvi. Aí quando eu terminava, eu dizia, pai, eu ouvi a mensagem todinha, viu, pai? E aí é por aqui, é por aqui, é por ali. Ele, obrigado, meu filho, não sei o quê. Então, eu louvo a Deus porque ele teve misericórdia de mim. E eu creio que o mais abençoado com isso fui eu mesmo. Meu coração se encheu de alegria quando eu me converti ao meu pai e à minha mãe. Verá. Pastor, uma coisa que eu achei muito interessante é que no Velho Testamento sempre haveria essa decisão, olho por olho, dente por dente, no tema de hoje, que seria, se um filho amaldiçoasse um pai, seria morto. Naquele tempo não existia o perdão. Para nós hoje, não que a gente possa fazer isso, longe de mim, de qualquer um irmão que faça isso com seus pais, mas hoje em dia se vier fazer, né? E esse filho, se ele não se arrepender, certamente o espírito dele é quem está sendo morto. Sim. Mas se ele vier se arrepender de coração e pedir perdão ao pai, essa pessoa, esse espírito, não será morto. Glória por causa do perdão, né? Sim. Que aquela mãe decidiu perdoar o filho, ou o filho perdoar a mãe. Eu acho interessante que, para nós hoje, que nós vivemos hoje nesse mundo de meu Deus, o que a gente vê é que milhares e milhares de famílias estão sendo destruídas porque eles não respeitam, ou seja, não honram seu pai e sua mãe, né? Significa não respeita seu pai nem sua mãe, e aí sai pelo mundo afora. E mesmo assim, não respeitando, né? E nem honrando, muitas vezes acontece dessas pessoas não voltar mais para casa. Eita. Em outras maneiras, o espírito dessa pessoa morreu já para Cristo. Verdade. Concordo 100%, é verdade. Eu creio que é por aí mesmo. Esses dias, ontem eu vi, a gente vê muito famoso, né? Infelizmente, depois que fica famoso, esquece do lar, esquece dos pais. E podendo ajudar mais financeiramente, né? Acaba não ajudando. Eu vi até o filho da Vanusa, uma cantora famosa aí do mundo, dizer que ia colocá-la no asilo e um dos motivos é porque ela não tinha mais dentes. Eu não li a notícia toda, eu não quero ser injusto, né? Mas eu vou até ler depois, mas a manchete dizia isso, ela não tem mais nem dentes. E aí o pessoal chovia de crítica em cima dele. E eu vou ler depois para poder falar melhor, mas se ele estiver desprezando a mãe, coitado dele, né? Então o Antigo Testamento, como nós vimos, está cheio de advertências acerca da importância dos pais. E no Novo Testamento também. Vamos ver algumas listas de pecados nos quais o desrespeito aos pais se encontra, só para a gente concluir de forma rápida. Romanos capítulo 1, versos 28 a 32. Uma das demonstrações da importância do respeito aos pais é o fato do desrespeito estar em listas de pecados no Novo Testamento. Inclusive ao lado de pecados gravíssimos, como o homicídio. O desrespeito aos pais está lá. Então, olha Romanos 1, 28 a 32. Só a leitura mesmo. E por haverem desprezado, verso 28, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais,
insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora, olha a consequência disso, verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, dentre os atos merecedores de morte, ele coloca desobedientes aos pais. 1 Timóteo 1, 8 a 11. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa. Vocês estão procurando, né? 1 Timóteo 1, a partir do verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Onde é que fala de paz aqui? Parricidas, assassinos de pais, matricida, assassino de mãe. E olha que interessante, coloca parricida e matricida antes de homicida. Você percebeu isso? O que é o homicida? É aquele que mata um ser humano. Antes disso, na lista, vem parricida e matricida. Quem mata o pai ou quem mata a mãe. Mais uma vez, o lugar de importância que a Bíblia dá aos pais. Para concluir, 2 Timóteo 3, 1 a 5, falando sobre os últimos dias. Por que os últimos dias serão difíceis? Você tem notado que os dias têm ficado cada dia mais difíceis? Parece que as coisas estão se afunilando cada vez mais, né? Parece que é mais difícil ser crente a cada dia. Por quê? Paulo responde por quê. 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem afeição, sem carinho, sem afeto, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma, aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que eu faço? Foge também destes. Desobedeceu aos pais, foge desta pessoa. Pois não, Sarinha? Jactancioso. Jactância é uma espécie de orgulho, uma arrogância, aquela pessoa jactanciosa, aquela pessoa para frente, nariz empinado, né? É jactância. Então, o que esses versos eles nos mostram é que o respeito aos pais é algo que precisa ser valorizado. Não apenas para o bem dos pais, mas também para o bem do próprio filho. E o mandamento, o 5º mandamento vai deixar isso muito claro no finalzinho: para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra, como a irmã Helena falou. E isso vai ficar muito claro, né? Mais claro que pele de albino. Quando a gente lê o 5º mandamento, vai ficar muito visível que é para o bem do próprio filho. E é por isso que uma das características de um bom partido é o quê? Deu para entender? Daniel? Quer falar? Daniel quer falar? Vai se confessar, né, Daniel? Hoje é dia, aproveita. A gente manda o vídeo pro teu pai. Viu?
Pai do Senhor, igreja, Amém. eu vou ficar em pé. Amém. Eu também fui um jovem que dei muito trabalho aos meus pais. Eita glória. E eu me lembro que, aos 18 anos, eu saí de casa, fui viver as coisas do mundo. Saí da igreja, me desviei e fui viver as coisas que o mundo tinha para me estragar, né? E o meu pai, ele era muito religioso, sabe? A gente não conheceu o outro lado da vida, né? O que era errado, bebidas, pessoas. Porque os amigos que a gente tinha, os amigos que eu tinha eram o meu primo, o meu irmão e a minha irmã. E a minha outra irmã. Era só o que a gente tinha, né? Se ele pegasse assim a gente no meio da rua, era pisa. Aí aos 18 anos eu quis conhecer o mundo, né? Saí de casa e dei trabalho. E com a minha mãe, sempre a gente foi próximo. Sempre eu e a mãe é mãe, né? Eu sempre fui muito próximo à minha mãe. Mas com meu pai ficou uma indiferença muito grande. A gente ficou... E eu fiquei desde os 18 anos, saí de casa até os 25. A gente com uma indiferença muito grande. Eu conversava pouco com meu pai. Aí, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi falar com ele. Glória a Deus. Eu fui falar com ele: pai, me perdoe. Eu estou voltando para a igreja e tudo que eu falo é sobre as promessas de Deus, né, na nossa vida. Glória a Deus. Deus, ele tinha uma promessa que eu tinha feito há muito tempo atrás, antes mesmo de eu ter me afastado, de ter passado tudo que eu passei. E quando eu voltei para a casa do Senhor, eu passei uma situação, eu tive que sair do emprego e acabou que o meu pai, ele ficou internado com diabetes, né? Ele teve que ficar internado e os meus irmãos eles já tinham saído de casa, né? Já tinham casado e eu fiquei, o tempo que ele passou no hospital, eu passei 6 meses no hospital com ele. Eu saí do emprego que eu estava para cuidar dele e a gente conversou mais no leito do hospital. Ele estava muito debilitado, ele passou por algumas coisas lá por causa da gravidade da diabetes que ele tem. E a gente pôde conversar um pouco sobre isso, né? E aí, as promessas de Deus. Eu passei 1 ano e meio morando com eles lá. Eu fiquei no lugar que ele fazia frete. Ele fazia Pindoretama, Fortaleza. Aí eu fui ficar no lugar dele. A mãe foi para o hospital ficar com ele. Eu ia fazer as viagens que ele fazia e depois voltava para o hospital. Foi o tempo, como o pastor falou, eu tive que me converter ao meu pai. Hoje o meu pai é um dos melhores amigos que eu tenho. Tudo que eu faço, primeiro eu converso com ele. E eu fui morar com ele. E lá eu encontrei a Elane. Eita glória! São as promessas de Deus. E tem uma coisa que eu falei para ela no dia que a gente casou. Os meus votos, né, ela escreveu os dela, eu escrevi os meus. As coisas que mais chamam a atenção na vida dela foi a obediência dela. Eita Deus. Ela tem uma irmã, para quem não sabe, a Erlane tem uma irmã que é deficiente visual, ela não enxerga. E eu ia para a igreja e eu via, ela ia buscar a mãe dela, aí depois ia buscar a irmã, deixava a irmã lá na frente, pegava assim no braço, aí deixava lá na frente, eu ficava lá atrás, porque tinha os conjuntos, né? Uhum. Ela ainda não podia ficar lá mais eu. Aí ela levava a irmã dela, ficava lá do lado. Quando terminava, ela fazia o mesmo percurso, até o carro. E o cuidado que ela sempre teve com a mãe dela. Ela está longe da mãe dela, mas ela fala com a mãe dela todo dia, todo dia, todo dia. É por isso que a gente precisa viajar, às vezes, para ela ver a mãe dela. Ah, entendi agora. E como o pastor falou no começo, né? Para eu encerrar aqui Tá chorando já, Elane.
Um bom namorado, né, é alguém que obedece os pais. A minha vida ela começou a mudar a história da minha vida quando eu comecei a obedecer. Glória a Deus. Comecei a obedecer a Deus, comecei a obedecer aos meus pais, a amá-los, a estar mais próximo. Foi aí que os propósitos de Deus na minha vida, lá atrás, eles estão... Hoje meu pai e minha mãe são meus melhores amigos, são intercessores nossos, né? Eles oram por nós, oram pelas nossas vidas. A minha sogra é intercessora da nossa vida, do nosso ministério. A sogra? Sim, a sogra ora por a gente. A minha sogra é a minha segunda mãe. Eita glória! Ela sabe, às vezes a gente até brinca, né? Ela liga, quando a gente vai para lá, ela liga para perguntar o que o Daniel vai querer jantar ou almoçar. Ela não perguntou nem por mim. Então, as bênçãos de Deus. Esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Eu fui criado ouvindo esse versículo. Todo dia eu ouvia: obedecer a vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu vivi, desde a minha infância, eu vivi com esse versículo. E hoje a gente vive nas bênçãos de Deus através da obediência. A obediência na vida do jovem, ela é muito importante. Eita glória! Glória a Deus. Glória a Deus! Que testemunho, viu? Que testemunho. Era para ter falado aqui na frente para mandar o vídeo mais tarde, né, Daniel? Vai que sai uma comida diferente, né? Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso, né? Sim. Sim. Interessante. Desatar, né? Exatamente. Com certeza foi muito bom para sua mãe biológica, né? Porém, ainda mais para você, para liberar qualquer bênção que Deus quisesse conceder na sua vida. E eu sou prova viva de que, apesar da Suiane não ter convivido com a mãe biológica dela, sempre que ela chega lá em casa, a Suiane a chama de mãe, trata com carinho, trata com respeito. E isso é algo muito admirável. Assim como ela respeita muito também a mãe que criou, né? A Dorinha. As duas são respeitadas. Então, resumindo, um bom partido
precisa obedecer aos pais, honrar os seus pais. E por que esse mandamento vem antes de não matarás? E eu creio que a resposta é óbvia. Se alguém não respeita a vida de quem o criou, de quem esteve com ele desde o início, a vida de quem ele vai respeitar? Se ele não consegue respeitar os próprios pais, ele não vai respeitar a vida de mais ninguém. Por isso, não matarás vem depois de honrar pai e mãe. Se conseguir honrar os pais, não vai matar ninguém, não vai furtar, não vai mentir e não vai fazer um monte de outras coisas erradas. Por isso esse mandamento é tão básico e ele vem antes dos outros. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Já passamos até um pouco do nosso horário, mas a culpa não foi minha, viu? Vou logo me defendendo. É muito bom, quando a gente compartilha e a gente aprende juntos para a glória do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, eu quero mais uma vez, Pai, me prostrar diante da Tua palavra, da Tua revelação, que vai além, Senhor, do nosso entendimento natural, vai além, Senhor, das nossas inclinações naturais, porque nós mesmos, Senhor, não temos essa capacidade, mas o Senhor nos dá de mudarmos em relação às pessoas, inclusive as pessoas que estão mais próximas de nós, aquelas que muitas vezes, na nossa opinião, nos ferem, nos maltratam, mas o Senhor vem e opera uma mudança no nosso coração, como foi testemunhado hoje, e que mais mudanças o Senhor opere também nas nossas vidas em relação a este mandamento, que nós continuaremos estudando, Senhor, se for da Tua vontade, nos próximos domingos. Abençoa o restante deste dia e o culto logo mais à noite, culto de ceia, que venhamos, Pai, mais uma vez com o coração voltado a Ti e também ao nosso próximo, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe, e eu acho que ainda tem alguma coisa ali na mesa para nós nos deliciarmos.